Olá, eu me chamo Andrei e vamos para o nosso terceiro vídeo, né? Resolução então do terceiro problema do livro de Eletrodinâmica do Griffiths, terceira edição. É uma resolução de um terceiro problema do capítulo 2, que trata sobre eletrostática, e o enunciado é o seguinte: encontre o campo elétrico a uma distância z acima das extremidades de um segmento de linha reta L e que tem uma distribuição linear de carga uniforme de densidade lambda. Verifique se sua fórmula é coerente com o que seria de se esperar para o caso de z muito maior do que L. Então, nosso problema é dividido em duas partes: encontrar o campo em P e depois tomar um limite para z muito maior do que L, ok? Nós vamos utilizar a lei de Coulomb na forma diferencial para resolver esse problema, então eu já vou escrever ela aqui. A forma diferencial da lei de Coulomb é dada por isso daqui. Maravilha? Onde dq é um elemento diferencial de carga que gera o campo dE e o R cursivo, né, o vetor separação. Ok? Então nós vamos precisar encontrar uma relação entre dq, lambda e L, que é o que ele nos deu no enunciado, e encontrar o vetor separação R, certo? Vamos começar encontrando... primeiro eu redesenhei aqui o nosso problema, um sistema de coordenadas x, y, certo? O fio está ao longo do eixo x, de modo que um elemento de comprimento desse fio, dl, por exemplo, vai ser igual a um elemento de comprimento do eixo x, né, dx. Então, sendo a densidade linear, né, e uniforme nesse caso, ela é dada por dq dl, mas eu acabei de falar para vocês que dl é igual a dx por conta do nosso sistema de coordenadas. Então, o nosso elemento de carga ele pode ser escrito como lambda dx. Maravilha? Além disso, nós também conseguimos encontrar o vetor separação. Vamos lembrar que o vetor separação ele é dado por R menos R', sendo R a posição do ponto onde você está medindo o campo e R' a posição da carga que gera um campo no ponto onde você está medindo. Beleza? Do enunciado, até desse esqueminha que eu desenhei, nós conseguimos ver que o vetor posição do ponto é simplesmente z j chapéu, beleza? E o vetor posição de um elemento de carga, vamos fixar esse elemento de carga em algum lugar, né? Vamos dizer que o elemento de carga em questão aqui, ele está localizado em algum ponto arbitrário do eixo x entre 0 e L, ocupando uma posição x aqui, certo? Então, estando esse elemento de carga dq presente numa posição x do eixo x, né? O nosso R' em questão é x na direção y, certo? Portanto, então, o nosso vetor separação é simplesmente menos x na direção y mais z na direção j. Ok? Com isso, nós conseguimos calcular, então, a norma desse nosso vetor separação, que é simplesmente x² mais z² elevado a meio, ok? E vamos nos lembrar que R chapéu é R vetor norma de R, ok? Com isso tudo em mãos, nós conseguimos então substituir naquela forma diferencial da lei de Coulomb. Então, vamos reescrever ela aqui. dE 4π ε0. O nosso dq nós vimos que é lambda dx, norma de R ao quadrado. Sim. R chapéu, que vai ser esse cara aqui no denominador, e menos x na direção y e z na direção j. Ok? Lembrando que nós podemos representar vetores dessa forma aí que eu acabei de escrever agora no fim. Portanto, então, vamos observar o seguinte. Um elemento de campo, nesse nosso caso, ele é dado por duas componentes, certo? Ele tem uma componente
dado por isso daqui, na direção I. E o x ficou parecendo y, assim. E é dado por outra componente, na direção J. Então, nós temos duas integrais para resolver. Uma em I chapéu e outra em J chapéu, beleza? Vamos começar resolvendo a integral em I chapéu. Eu vou dizer que a componente desse nosso elemento de campo DE na direção I chapéu é um DEX, ok? É o elemento diferencial da componente horizontal desse nosso campo elétrico. Que ele vai dado por quem? Ele vai ser dado por menos 4πε0 lambda x quadrado z quadrado elevado a 3 meios x dx na direção e chapéu. Maravilha? Vamos integrar então esse cara. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Vamos integrar esse cara. Então, a integral de 0 até ex de dx, ele vai ser, então, a integral de 0 a L. Veja que estamos integrando em dx. E o nosso fio tem uma extensão de 0 a L, beleza? De menos 4πε0 lambda x quadrado, z quadrado, elevado a 3 meios, x dx na direção I. Maravilha? Então, nossa componente horizontal do campo é dada por isso daqui. Opa, ficou mal escrito esse dx. Vamos refazer esse x na direção. Ok? Essa integral é bem simples de resolver. Ela é por uma substituição. Vamos fazer a substituição u igual a x quadrado mais z quadrado, de modo que du dx é 2x. Então, dx du é 1 sobre 2x. Maravilha? Com isso, então, nós obtemos que ex menos, né? 4πε0 lambda integral de u de 0 até u de L, certo? De quem? De x de u sobre x quadrado mais z quadrado é u elevado a 3 meios, certo? E o nosso dx du é 1 sobre 2x, certo? Tem um dx na direção I. Esse cara aqui corta com esse cara aqui. Então, nós obtemos que x é menos 4πε0 lambda. Aí tem um meio ali que sobrou. U de 0, U de L, de U de menos 3 meios, du. Essa integral é bem simples de resolver, né? Primitiva dela, né? Vai dar U de menos meio, certo? Sobre menos meio. Isso avaliado entre U de 0 e U de L. Ok? Na direção e chapéu. Certo? Vamos trocar de página, então.
e voltar para nossas variáveis iniciais, certo? EX, vou escrever aqui, nosso EX ficou sendo o quê? Vamos, aquele menos meio ali, né? Ele vai jogar um menos 2 para cima, que vai cortar com aquele 2, e os menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, né? Então vai ficar positivo esse cara aqui, e aquele meio vai desaparecer. Maravilha? Assim. E nós obtemos então isso daqui. X² mais Z² elevado a menos meio, avaliado de 0 a L. Na direção e chapéu. Ok? O que isso vai nos dar, né? Isso aqui nos dá aqui EX é lambda sobre 4πε0. Quando x é igual a L, nós obtemos o seguinte, né? L² mais Z² elevado a menos meio, certo? E quando x é igual a 0, nós obtemos menos 1 sobre z. Beleza? Maravilha. Na direção I. Ok? Vamos só manipular isso aqui um pouco. Vou multiplicar por z em cima e embaixo, de modo que nós vamos ficar com isso daqui, ó. Lambda, certo? Multipliquei por z em cima e embaixo, então fica um z aqui embaixo, e aí aqui em cima fica z sobre raiz de z² mais L² menos 1 na direção e chapéu. Deixa eu só ver se está certo. Isso daí. Maravilha. Essa é a nossa componente horizontal do campo elétrico E, né? No caso, o EX. Vamos enquadrar ela aqui. Maravilha. Agora nós temos que analisar a componente vertical, né? Que vai ser dada por uma integral na componente J chapéu, certo? Então, se nós observarmos aqui, né, ó, a componente J chapéu é essa daqui, beleza? Então, vamos dizer que essa componente é um D e Y. Nossa, ficou horroroso. Um D e Y, assim. Que é 4π ε0 lambda, certo? E aí certo. Esse cara aqui, x², z² elevado a 3 meios, z dx na direção j chapéu. Essa integral aqui é uma integral trigonométrica, certo? Quando nós integrarmos, né? No caso, integral de 0 até EY vai ser uma integral de 0 a L 4πε0 lambda z, que são as constantes, x² mais z² elevado a 3 meios dx. Ok? Uma integral trigonométrica que nós conseguimos resolver com substituição trigonométrica, né? Qual que é a lógica aqui? Vamos lembrar primeiro da relação trigonométrica fundamental. Um seno ao quadrado de φ mais um cosseno ao quadrado de φ. Ficou feio. Cosseno ao quadrado de φ é 1. Se nós dividirmos os dois lados dessa equação por cosseno ao quadrado, nós obtemos que a tangente ao quadrado de φ mais 1 é a secante ao quadrado de φ. Então, se eu conseguir transformar
esse denominador aqui em algo da forma 1 mais tangente ao quadrado de φ, eu consigo fazer aparecer uma secante ao quadrado de φ no denominador. Para isso, então, eu preciso escrever x como sendo z, a constante z, né, vezes tangente de φ. Isso é muito conveniente porque quando eu derivar x com relação a φ, a derivada da tangente de φ com relação a φ é secante ao quadrado de φ. Então vai aparecer uma secante ao quadrado de φ no numerador, que consegue cortar a cossecante que vai aparecer no denominador. Beleza? Então isso aqui nos dá secante ao quadrado de φ, certo? Z secante ao quadrado de φ. Substituindo tudo, né, na nossa integral, nós obtemos 4πε0 lambda z, uma integral que vai de... Estou integrando por uma integral de dφ, né, que vai de φ de 0 até φ de L. Maravilha? Vamos lá. X quadrado é z quadrado tangente ao quadrado de φ, mais z quadrado elevado a 3 meios. E no numerador eu vou ter um z secante ao quadrado de φ dφ. Ok? Em direção J. Isso daqui é igual a 4πε0 lambda z. Vou colocar o lambda z ao quadrado, esse z aqui, né? Eu consigo botar para fora da integral junto com aquele z, então fica um z quadrado. Φ de 0, φ de L. Vamos colocar no denominador um z quadrado em evidência, de modo que, olha só o que a gente fica aqui. Maravilha? Esse é o nosso denominador. Vamos descer um pouco a página. Com isso, então, olha só. Nós ficamos com 4πε0 lambda z quadrado, essa integral em φ. Z quadrado elevado a 3 meios nos dá z ao cubo. Maravilha? Tangente ao quadrado de φ mais 1, nós já vimos que é secante ao quadrado de φ. Só que secante ao quadrado de φ elevado a 3 meios é secante ao cubo de φ. Em cima nós temos secante ao quadrado de φ dφ. Maravilha? Ó, aí na direção J. Esse cara corta com esse cara aqui. Secante é 1 sobre cosseno. Então, olha só que maravilha. Nós ficamos com uma integral em cosseno, cara. Lambda z quadrado. Integral de... Esse z ao cubo aqui vai cortar com aquele cara ali, né? Lambda f de 0, f de L. Ok? Direção J. Então, EY nos deu o quê? 4πε0z lambda integral em cosseno. Eu já vou fazer essa integral? Melhor, né? Integral de cosseno é seno. De 0. De φ de 0, né? Até φ de L. Na direção J chapéu. Ok? Porém, vou criar uma nova página aqui. Opa. Porém, nós precisamos encontrar uma relação de φ com a variável de integração inicial. Beleza? A nossa substituição foi a seguinte. Z é x igual a z tangente de φ, que é igual a z seno φ cosseno φ. Certo? Então, disso daqui, nós concluímos que cosseno de φ é z seno φ sobre x. Ok? Além disso, da relação trigonométrica fundamental, nós temos isso daqui,
dá seno ao quadrado de φ mais z quadrado, seno ao quadrado de φ sobre x quadrado igual a 1. Colocando o seno ao quadrado em evidência, nós obtemos 1 mais z quadrado sobre x quadrado igual a 1. E aí, multiplicando em cima e embaixo por x quadrado, né? Nesse 1 aqui, né? E jogando para o outro lado, nós obtemos que seno ao quadrado de φ é x quadrado mais z quadrado. E no numerador x quadrado. Portanto, seno de φ é mais ou menos, né? Isso nós vamos pegar a raiz disso, né? Nós vamos pegar a raiz positiva. Tá? Nós vamos pegar a raiz positiva. Eu vou escrever aqui mais ou menos. Mas eu vou deixar aqui marcado que nós vamos pegar a raiz positiva. Maravilha? Então, olha só. A componente y pode ser escrita pelo quê? Se eu me lembro bem, é 4π ε0 z, certo? Nossa, que z horroroso. Z, lambda, e aí eu fiquei com x quadrado, z quadrado, x, avaliado de 0 a L. Maravilha? Vamos ver se é isso mesmo? Isso aí. A direção J chapéu. Voltou. Então, EY é 4π ε0z lambda. Vamos lá. Quando x é L, eu fico com L quadrado mais Z quadrado, no numerador L. Quando x é 0, o segundo termo vai morrer, né? Vai ficar um zero no numerador, de modo então que nosso resultado final para a componente vertical é isto, ok? Juntando tudo, né? Como o nosso campo elétrico é uma componente x mais uma componente y, nós concluímos que o campo elétrico final ele vai ser aquela componente x que eu tinha encontrado ali, ó, 4π ε0z lambda, né? Aí de z quadrado mais L quadrado, z menos 1 em direção I, mais 4π ε0z lambda, raiz de L quadrado mais Z quadrado, L, na direção J chapéu. Só deixa eu ver se bate com o que eu tinha encontrado. É isso daí. Ok? Bom, essa é a resposta, então, da primeira parte do nosso problema. Ok? E agora, vamos analisar o caso para quando... o caso de quando Z é muito maior do que L, né? É muito parecido com o caso de um exercício anterior que nós já fizemos, né? Se Z é muito maior do que L, então L sobre Z é muito menor do que 1, certo? De modo que Z mais L, né? É aproximadamente Z. Aí, ficou feio. Z mais L é aproximadamente igual a Z. Ok? É um número muito grande, somando com um número muito pequeno, então ele dá aproximadamente Z. Nessa, uma aproximação bem chucra. Beleza? Mas que já vai nos ajudar. Fazendo L, então, o que nós obtemos? Temos um 4π ε0 Z lambda. E aí, nesse primeiro cara aqui, nós vamos ter um Z sobre Z, certo? Já que Z quadrado mais L quadrado é aproximadamente igual a Z quadrado. Então, fica um Z sobre Z.
menos 1 na direção I, certo? Mais 4πε0 lambda, eu vou ter um Z aqui, vezes um L sobre Z na direção J chapéu. Ok? Acho que é isto mesmo, só deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Então, nosso campo elétrico nessa situação, né? Veja que a componente na direção I dá igual a zero, né? Então, nós ficamos com 4πε0 Z quadrado lambda vezes L na direção J chapéu, certo? Vejam que lambda L é igual à carga total do nosso fio, certo? Então, para quando nós estamos muito distantes do nosso fio, uma aproximação até que boa é enxergar o fio como uma carga pontual a uma distância Z do ponto de medição, ok? Então essa é a nossa resposta final, beleza? E nós terminamos esse exercício por aqui. Espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário, enviar um e-mail para mim, tanto faz. E até o próximo vídeo. Até mais.